Bom dia, crianças, tudo bem? Mais um dia de aula, hoje matemática, quinta-feira, não é? Anotem lá no caderno a data de hoje, 3 de setembro de 2020. E o nosso assunto, ainda nós vamos continuar um pouquinho mais na multiplicação, tá bem? Bom, então, para nós começarmos, eu tenho aqui uma situação para vocês, que é a seguinte: observe a caixa de bombons. Como saber quantos são sem contá-los de um em um? Então, a caixinha de bombons, na verdade, é só o suporte que vai dentro, né? Então, é aqui, estão vendo a caixinha de bombons? Então, como a gente pode saber quantos bombons tem sem contar de um em um? Ah, de 2 em 2, de 3 em 3. Então, vamos pensar assim, sem usar a contagem. Como a gente sabe quantos bombons vem nesse suporte, nessa caixinha, tá? Então, vejam que a caixinha, ela tem um formato. Alguém se lembra qual é o nome desse formato? É um formato retangular. E o formato retangular, ele facilita um tipo de cálculo para nós, que é o da multiplicação. Mas como, Pro? Assim, ó. Então, se nós olharmos na horizontal, ó, horizontal é a linha, tá vendo? É o que tá deitado, ó, na horizontal. Quantas linhas, quantas fileiras eu tenho, né? Ó, eu tenho uma, duas, certo? Mas quantos buraquinhos, né? Eu tenho em cada linha, em cada fileira. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 na primeira, 1, 2, 3, 4 na segunda. Então, a gente pode contar, a gente pode pensar assim: 2 vezes 4. Uma vez o 4, 2 vezes o 4. Então, a disposição retangular nos facilita o cálculo da multiplicação. Então, sem contar de um em um, eu poderia fazer o seguinte cálculo: 2 vezes 4. 4 mais 4, 8. Então, aqui cabem 8 bombons, tá bem? Ou também a gente pode pensar olhando na vertical. Agora, ó, muda o meu olhar, ó, de cima para baixo. Estão vendo? Na coluninha. Então, eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro coluninhas. Mas quantos, né? Quantos bombons cabem nas coluninhas? Então, cabe aqui, ó, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Então, eu tenho 4 vezes 2 bombons. Então, 4 vezes 2. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8, tá? Então, são as duas maneiras que a gente pode calcular sem contar de um em um, usando a multiplicação. Por quê? Porque essa disposição retangular, ela facilita esse tipo de cálculo da multiplicação, tá? Então, só para a gente reforçar, quando você olha na horizontal, são as fileiras, tá? A linha. E quando a gente olha na coluna, é a vertical que está em pé, tá bom? Em outras atividades, eu percebi que vocês se confundiram um pouco em relação a isso. Então, horizontal é tudo que está deitado, é a linha ou também chamado de fileira, tá? Vertical, coluna, é como está em pé, quando está em pé, certo? Então, vamos agora aqui preencher, vamos fazer a nossa sistematização, né? Vamos anotar então o que a gente viu lá na caixinha. Então, vamos lá, ó, tudo anotadinho no caderno, hein? Então, ó, um espacinho, fileiras. Então, quantas fileiras? Aí eu coloquei aqui para vocês ainda se lembrarem, que é a horizontal. Então, quantas fileiras? A mesma aqui, ó. Uma,
duas. Então, preencham lá. Há duas fileiras horizontal com tantos bombons. Quantos bombons cabem nas fileiras? 1, 2, 3, 4. Então, em cada fileira só cabe 4, né? Então, com 4 bombons cada, né? Então, há duas fileiras com 4 bombons cada. Então, em cada fileirinha só cabe 4 bombons. Também, ó, agora é a vez das colunas. Também, quantas colunas? Que é a vertical. Tô olhando assim a caixinha, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 colunas agora. Então, ó, que tá na vertical, né? Então, é a 4 colunas com quantos bombons cabem na coluninha? Se eu olhar de cima para baixo, só vão caber 2 bombons em cada uma, não é? Então, aí você coloca lá 2 com 2 bombons cada, certo? Agora, continuando aqui. Qual a melhor representação sobre a caixa de bombons? Então, vamos olhar aqui embaixo. Qual dessas é a melhor representação para a caixa de bombom? 4 mais 2, explica o que aconteceu na caixa de bombons. 4 mais 2, quanto é 4 mais 2? 6. Lá só cabem 6 bombons? Não, então essa não é a melhor. 2 vezes 4? Ah, é uma possível, porque nós vimos que se nós olharmos nas fileiras, eu tenho duas fileiras e cada uma comporta quantos bombons? 4. Então, eu tenho 2 vezes o 4, olhando assim. Então, essa é uma possível, né? Vamos ver a outra. 4 menos 2. É essa a ideia da caixinha de bombons? De perder bombom? Não. Então, a melhor, né? Uma das possíveis representações que acontece na caixinha de bombom é essa aqui, 2 vezes 4. Também lembrando que pode ser 4 vezes o 2, certo? Muito bem. Então, espero que vocês também tenham entendido a questão do que é a fileira, que são as horizontais, também a gente pode chamar de linha, ou as colunas, aquilo que está na vertical em pé, tá? Então, essa representação, o formato retangular, nos ajuda a ter esse pensamento de multiplicar, ao invés de nós contarmos de um em um, que vai mais rápido, vocês viram? Muito bem, então agora vou passar já para nossa tarefa, tá? Então, qual é a nossa tarefinha de hoje? É a seguinte, ó. Tarefa. Veja a representação abaixo do chão da cozinha de Joana. Então, o chão da cozinha de Joana, ele é assim, ó. O que lembra? Um retângulo. Então, da mesma forma como nós pensamos na caixinha de bombom, é o mesmo pensamento que a gente vai usar aqui para olhar para o chão da cozinha da Joana, tá? Então, aqui são os pisos, né? Então, esse é o chão da cozinha da Joana. Escreva uma multiplicação para mostrar a quantidade de pisos, tá? Então, vocês viram na aula que depois que nós vimos as colunas, as fileiras lá na caixinha de bombom, a Pro mostrou a representação da multiplicação, não é? Então, é a mesma coisa que vocês vão fazer aqui, ó. Então, eu quero uma multiplicação que me mostre a quantidade de pisos que ela tem no chão. Então, o que vocês vão ver? Vocês vão contar, vocês poderão contar as fileiras desse chão, tá? E ver quantos pisos cabem em cada fileira. Ou vocês também podem pensar nas colunas e ver quantos pisos cabem em cada coluna, tá? Então, ó, vamos contar. Eu vou contar com vocês só as fileiras, tá? Então, ó, nesse chão tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 fileiras. Mas quantos pisos cabem
em cada uma? Aí vocês vão ver. Ah, eu quero contar em coluna. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas quantos pisos cabem, tá? Então, vocês podem fazer assim também. E põe aqui a multiplicação para Pro. A parte 2, o exercício 2, o que vocês vão fazer? Encontre em sua casa uma parede, chão ou outra superfície como a de Joana. Então, eu quero que vocês achem na casa de vocês, pode ser uma parede, pode ser um chão, que tenha essa representação aqui, ó, quadriculada, retangular, como a de Joana, tá? E represente com uma multiplicação. Então, você pode achar o chão da cozinha, talvez a parede de algum lugar da casa, que tenha as fileiras, que tenha as colunas, como aqui a de Joana. E aí você vai marcar com uma representação para Pro. Então, você pode até escrever, parede do banheiro. Aí você coloca lá a representação da multiplicação, quantos azulejos você viu lá. Tá? Mas eu não quero que você coloque a quantidade para mim, por exemplo, 60. Não, eu quero que você coloque a multiplicação que dê os 60, tá? Ai, Pro, aqui em casa tem o chão, mas não é quadriculado assim, não dá para fazer. Então, você pode encontrar uma almofada que tenha a capa quadriculada, ou talvez uma toalha, né, de mesa que seja quadriculada e você consiga contar um pedaço ali dos quadradinhos, tá? Ó, por exemplo, se eu não tivesse em casa um chão ou nenhuma parede, então eu teria, ó, esse tabuleiro de xadrez, né, ou de damas, tá vendo? Ó, então como que a Pro faria? Eu contaria aqui, ó, as colunas, tá vendo? Eu contaria as colunas e veria quantos quadradinhos tem em cada uma, tá? Por exemplo, eu faria assim, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Mas quantos quadradinhos tem em cada coluna? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu marcaria 8 vezes 8, tá? Para representar esse número 2 aqui. Entenderam? Agora, se você não tiver nada, aí tudo bem. Aí você para no 1, tá? Mas tenta encontrar em casa alguma coisa que tenha a disposição retangular, quadriculado, para você poder fazer o número 2. Qualquer dúvida, vocês perguntem para a Pro, tá bom? Postem que eu tô esperando, tirem foto de como fizeram e me mandem. Até mais!